Meu nome é Cida. Até hoje, eu sempre andei de bicicleta para todo lado, mas arranjei um estágio muito longe de casa. E o transporte público da minha cidade não é lá essas coisas, então fui obrigada a comprar o carro mesmo. Gastei um dinheirão e ainda vou ter de pagar seguro, mecânico, IPVA, estacionamento e flanelinha. E para completar, eu ainda preciso decidir que combustível eu vou colocar. O álcool é mais barato, mas eu ouvi dizer que rende menos. A gasolina rende mais, mas parece que polui mais também. Qual dos dois será melhor? Bem, Cida, acho que eu posso ajudar. Pera lá, eu conheço o senhor. Seu Augusto, meu professor de química do colégio. Há quanto tempo? Oi, Cida. Agora eu trabalho em uma ONG que cuida de questões ambientais. Então fico o dia inteiro pensando em como podemos poluir menos o nosso planeta. Veja, a gasolina é uma mistura de elementos químicos conhecido como hidrocarbonetos, mas o composto predominante é o C8H18. A queima completa da gasolina acontece quando esse C8H18 reage com o oxigênio, resultando em gás carbônico e água. Desculpe, professor, mas existe uma coisa estranha na fórmula. Será que não está faltando alguma coisa? Veja só. De um lado tem 18 átomos de hidrogênio e do outro só 2. Para onde foram os outros hidrogênios? O que está faltando é a gente balancear essa equação. Para fazer isso, a gente vai precisar usar uma ferramenta da matemática que se chama Sistema de Equações Lineares. Presta atenção, vamos chamar as quantidades de cada molécula na nossa fórmula de X, Y, W e Z. Então, nós precisamos de X moléculas de C8H18 mais Y moléculas de oxigênio para termos como resultado W moléculas de gás carbônico e Z moléculas de água. Todos esses números, X, Y, W e Z, precisam ser inteiros, né, professor? Afinal de contas, não existe meia molécula de água ou 1/3 de molécula de gás carbônico. Exatamente. Uma molécula não pode ser fracionada, mas uma quantidade que estejamos usando como referência para balancear uma equação pode. Entendi. Meia molécula de oxigênio não faz sentido, mas meio quilo de moléculas de oxigênio faz. Isso! E a escolha de usar quantidades inteiras é para facilitar a nossa compreensão das reações. Agora, para montar o sistema de equações lineares, vamos pensar átomo por átomo, começando pelos átomos de carbono. Na primeira parte da nossa fórmula, apenas o C8H18 tem carbono, e na segunda parte, apenas o gás carbônico tem carbono. Isso quer dizer que todos os átomos de carbono da gasolina, depois da queima, vão para as moléculas de gás carbônico. Exato! Então agora vamos montar a primeira equação do sistema pensando só nos átomos de carbono. Na molécula de gasolina existem 8 átomos de carbono e na de gás carbônico só existe 1. Por isso, na nossa primeira equação, que é a que representa o carbono, nós vamos dizer que 8x é igual a 1W. E a segunda equação do nosso sistema vai representar o que acontece com o hidrogênio. Essa deixa comigo. São 18 átomos de hidrogênio de um lado e do outro só 2. Por isso a gente escreve que 18x é igual a 2Z. Ou, para simplificar, 9x é igual a Z. Isso mesmo! E para terminar, a última equação vai representar o que acontece com o oxigênio. De um lado, o oxigênio está todo nas moléculas de O2. Do outro, ele vai para o gás carbônico e para a água. Por isso, a nossa última equação vai ficar assim: 2y é igual a 2w mais z. Agora nós já temos as 3 equações do nosso sistema, não é? Exatamente! 8x é igual a w, 9x é igual a z e 2y é igual a 2w mais z. E para começar a resolver esse sistema, a gente tem de substituir alguns valores. As duas primeiras equações mostram o w e o z. A gente joga esses valores na última equação e ela vai ficar assim.
2y é igual a 25x. Qualquer par de valores para x e y que satisfaça essa equação, satisfaz o nosso sistema. Na química, procuramos os menores valores para uma equação. Você saberia fazer isso, Cida? Acho que eu consigo resolver essa também. Como o valor y está multiplicado por 2, o lado esquerdo da equação necessariamente vai ser um número par, certo? E já que existe um sinal de igual, isso quer dizer que o lado direito também é par. Por isso, x deve ser par. Como a gente quer o menor número possível, vamos tentar x igual a 2. Agora é só resolver. Portanto, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 25. Ótimo, Cida! E agora que a gente já encontrou os menores valores possíveis para y e para x, dá para descobrir os outros valores. Vamos voltar ao nosso sistema de equações. 8x é igual a w, então w é igual a 8 vezes 2, que dá 16. 9x é igual a z, então z é igual a 9 vezes 2, que dá 18. Como todos os coeficientes são inteiros, essa solução é aceitável para balancear nossa reação química. Agora, substituindo esses valores na nossa fórmula química, a gente vai ver que cada 2 moléculas de hidrocarboneto vão reagir com 25 moléculas de oxigênio para dar origem a 16 moléculas de gás carbônico e 18 moléculas de água. Então, já que 2 moléculas de gasolina liberam 16 de gás carbônico quando queimadas, isso significa que cada molécula de gasolina libera 8 de gás carbônico, que é o único poluente dessa reação que a gente viu. Mas e o álcool? Ele libera mais ou menos gás carbônico do que a gasolina? O mesmo tipo de raciocínio pode ser aplicado no caso do álcool. A fórmula química do álcool é... E a reação química é dada por essa fórmula aqui. Álcool mais oxigênio vão se transformar em gás carbônico e água. Quer tentar balancear essa, Cida? Bom, acho que essa a gente pode deixar para o pessoal resolver na sala de aula. Boa ideia! Vai ser um bom exercício para a classe. Mas é bom lembrar que para saber qual dos 2 combustíveis é melhor para o planeta, não basta comparar a quantidade de gás carbônico que cada um emite. A gente tem de levar em conta vários outros fatores, como o rendimento de cada um, a forma como eles são produzidos e até os benefícios econômicos e sociais que eles podem trazer para o país. Bem, então muito obrigada, professor, e até a próxima!